Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo, e dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa semana os mentores separaram para nós a lição número 62, chamada Devagar, mas Sempre, que, como na semana passada, também está baseado numa passagem do apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, só que desta vez no capítulo 4, versículo 16, onde o apóstolo diz assim: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: observe o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em alguma parte. Encha-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e de pedra foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é o conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. A ansejo favorável à realização, age com regularidade de alma voltada para a meta. A percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador das civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Essa lição é uma lição muito bonita e importante que Emmanuel, através dessa passagem de Paulo, nos traz sobre essa reflexão que a gente precisa fazer do nosso momento, pensando em nós encarnado, os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos desejos que nós temos, mas também pensando em nós como seres eternos que somos, que estamos apenas vivendo mais, tendo mais uma oportunidade na matéria, né, tendo mais uma vida aqui, mais uma encarnação, pensando em nós como seres eternos que nós somos. O que acontece, e isso é uma coisa que a gente vem, até curiosamente, as lições desde janeiro, elas estão meio que interligadas, né? Elas se conversam muito, e algum desses tópicos, né, que nós estamos conversando, eles se juntam, eles se unem muito numa reflexão que a gente precisa fazer da importância ou de como nós estamos sempre sendo muito imediatistas nas nossas vidas. Porque nós temos, sim, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, e a gente gostaria que tudo isso fosse realizado ao nosso desejo, quando a gente quisesse, só que não para hoje, na verdade para ontem. O quanto mais rápido a gente gostaria que as situações elas se resolvessem, para nós seria melhor. Só que não é assim. E Emmanuel começa a lição justamente falando sobre isso. Nada dá saltos na natureza. Tudo obedece a um espírito de sequência. Então, para a gente conseguir aquilo que nós estamos buscando, seja essa nossa elevação como seres eternos que somos, né, buscando essa nossa melhora, ou seja, um objetivo que nós temos nessa encarnação, é necessário um trabalho. E esse trabalho ele é feito de pouco em pouco, de passo a passo. Através desse trabalho é que aquilo vai se tornando forma na nossa vida. E muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar esse tempo necessário. E a lição ela fala sobre isso. Justamente por quê? Porque nós somos muito imediatistas, porque nós vemos justamente o momento agora.
eu tenho esse problema e eu quero que esse problema seja resolvido. E aí o que a gente faz? A gente não pensa no amanhã e nas consequências, a gente vai lá e resolve do nosso jeito, sem esperar esse tempo oportuno. E muitas vezes o que a gente faz? A gente acaba não nos prejudicando apenas a nós mesmos. Se fosse apenas a nós mesmos, era o menor dos problemas. Na maioria das vezes, além da gente prejudicar a nós mesmos, a gente prejudica outras pessoas. Porque, de repente, entre aquilo que eu quero e esse, né, entre eu e aquilo que eu quero, esse meu objetivo, existe uma pessoa ali no meio. E o que a gente faz? A gente pega essa pessoa e tira, assim. A gente pega literalmente e arranca, assim, desse nosso caminho. E a gente vê isso muito acontecer. Quando a gente vai ler, infelizmente, por exemplo, às vezes tragédias que acontecem, até mesmo dentro de famílias ou de pessoas que eram próximas, de uma, por exemplo, tirar a vida da outra, quando a gente vai ler e procurar saber dos motivos daquilo que aconteceu, era muito isso. A pessoa queria uma coisa, tinha um objetivo, e tinha uma pessoa entre ela e esse objetivo. Ela foi lá e tirou aquela pessoa ali, literalmente, do caminho. Só que ela não pensou nas consequências que isso pode trazer, e muitas vezes a gente não tem essa ideia, porque a gente vive muito no agora. É necessário e é importante dizer que sim, a gente precisa viver o nosso momento, o agora, porque é aquilo que a gente tem em mãos. Se a gente for parar para pensar no passado, o passado ele já foi. Aquilo que nós fizemos, aquilo que nós escrevemos, já está feito, já está escrito, não tem como voltar. E o amanhã, como fala mesmo a música, se a gente parar para pensar, o amanhã não há, ele ainda não existe. Ele vai existir de acordo com aquilo que eu faço hoje. Então, aquilo que eu faço hoje, sim, tem consequência para amanhã. Por mais que eu não possa ver, e tem uma consequência não só pensando nessa vida, nessa encarnação que eu estou tendo, mas pensando em encarnações anteriores, próximas. Porque dependendo daquilo que eu fizer, né, do que eu estou fazendo, eu vou ter que responder isso, não nessa encarnação, porque não vai ser possível, vai ficar para outras encarnações eu ter que responder, eu ter que me acertar perante as leis de Deus em relação a isso. Então, muitas vezes a gente não para pensar nas consequências daquilo que nós fazemos. A gente vai lá e faz. O que vai acontecer, pouco me importa. E nisso, às vezes, a gente acaba se prejudicando e prejudicando outras pessoas. Então, a gente precisa tomar cuidado e ter essa reflexão. E Emmanuel traz essa lição justamente para isso. Ele nos convida a essa reflexão. É como se ele dissesse em outras palavras: olha, o que você fizer hoje tem reflexo amanhã. Se você fizer bem hoje, aos poucos, respeitando o tempo de Deus, mais próximo das leis de Deus, você vai ver que essa colheita, aquilo que você está buscando, vai ter uma forma e vai ser uma forma boa, vai ser algo que vai fazer bem para você. Agora, se você não tiver essa paciência e você fizer por conta e risco apenas por você, você vai ter as consequências disso também. Então, é algo para a gente estar refletindo. Aí, Emmanuel começa a lição justamente trazendo uma outra reflexão sobre isso, que às vezes a gente também não para pensar quando ele fala assim: observe o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza, que é o que nós estamos conversando. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei de vida não existe privilégio em parte alguma, que é uma outra coisa que a gente também está conversando. Muitas vezes a gente acha que o outro, por ter uma posição social maior que a nossa, uma influência, ou ter uma vida financeira, mais assim, melhor que a nossa, com mais dinheiro ou com mais bens materiais, a gente acha que a pessoa é mais feliz, que a pessoa é mais afortunada, que ela é mais abençoada. E aqui, Emmanuel vem trazer todo mundo, como a gente fala aqui, tudo junto e misturado, todo mundo no mesmo pacote, está todo mundo ali igual, porque estamos num planeta de provas e expiações. Então, como ele mesmo fala, não existe privilégio em parte alguma. Então, cada um está no seu momento, com o seu aprendizado, com aquilo que precisa fazer. Né? Eu estou aqui no meu quadradinho, aqui tenho lá as minhas realizações, os meus trabalhos, é porque é isso que eu necessito, que eu preciso, para eu me tornar uma pessoa melhor. A outra pessoa, ela tem mais bens ou mais afazeres, e ela, conforme a gente conversou outras lições, quanto mais a gente tem, mais responsável por aquilo e mais cobrado por aquilo a gente vai ser. Então, essa pessoa, por aquilo que ela tem, né, seja ela o que for, até mesmo às vezes a inteligência ou outra coisa que ela poderia usar em benefício das outras pessoas e ela acaba utilizando para si mesma, ela também vai ter que responder por isso. Então é algo para a gente compreender que não existe nenhum tipo de privilégio, não existe ninguém mais afortunado, ninguém mais abençoado, ou não existe os queridinhos da espiritualidade, os queridinhos de Deus e Jesus, essas coisas não existem.
próprio Mestre Jesus, ele disse, nenhuma ovelha dele se perderia. Quer dizer, assim, é nenhum tipo de ovelha, não é, a ovelha holandesa tem preferência conforme a ovelha brasileira. Não é assim que as coisas funcionam. Está todo mundo igual, está todo mundo ali no mesmo pacote, todo mundo no mesmo ambiente. Então, não existe nenhum tipo de privilégio. O que existe, sim, é o nosso trabalho. O que diferencia cada um de nós é o trabalho que nós realizamos hoje. Conforme a gente realiza esse trabalho, a gente vai colher o resultado desse trabalho hoje, amanhã. E aí que a gente precisa refletir como a gente está fazendo esse trabalho. Aí Emmanuel, ele continua a lição dando exemplos daquilo que nós estamos buscando, dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos desejos realizados, mas do que é necessário, como aquilo tomou forma e mas antes daquilo tomar forma, o que foi necessário fazer, né? E ele cita exemplos da natureza, do nosso dia a dia, quando ele fala assim: encha-se a espiga de grão em grão, desenvolve a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes significantes, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é o conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. Então, com esses exemplos, Emmanuel está querendo dizer o quê? Que para aquilo tomar forma na nossa vida, aquilo que nós estamos buscando, seja ela de um cunho mais espiritual, mais elevado, ou seja mesmo das coisas do nosso dia a dia, dessa encarnação, é necessário um trabalho, agora, neste momento, antes daquilo tomar forma. Aí Emmanuel ele traz exemplos. Por exemplo, enche a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore de milímetro a milímetro. Levanta-se a construção, peça por peça. A cidade é mais rica, edificada, palmo a palmo. Então, percebam, existe a necessidade de um trabalho, de pouco a pouco sendo feito, para aquilo tomar forma. Nada acontece de um dia para o outro, e como mesmo a gente conversou no começo da lição, nada na natureza dá saltos. Tudo obedece a um espírito de sequência. Só que a gente não tem, justamente como estamos conversando, essa paciência de esperar isso. Muitas vezes a gente acaba atropelando e querendo que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Só que aí, quando a gente não espera o tempo necessário para aquilo tomar forma, a gente acaba muitas vezes se deixando levar pela ansiedade, e aí a gente não toma as decisões, ou não faz o trabalho da melhor maneira possível, ou às vezes a gente acaba desistindo. Porque como nós estamos conversando, como a gente é muito imediatista, a gente precisa ver, muitas vezes lá como Tomé, ver para crer. Eu preciso ver aquilo tomando forma para eu continuar o meu trabalho. Enquanto eu não vejo, eu acho que o meu esforço está sendo em vão. Eu falo, eu estou aqui lutando, trabalhando e nada acontece, tudo aquilo que eu estou buscando não dá certo, eu vou desistir, para que eu vou continuar fazendo? E aí, o que acaba acontecendo? A gente perde todo o trabalho que a gente realizou até aqui, e o objetivo que a gente está buscando, a gente não vai alcançar, porque o trabalho que precisa ser feito hoje, para a gente alcançar aquilo amanhã, a gente não está fazendo da melhor maneira possível. Então, é sim necessário que a gente alimente sim esse nosso sonho através da fé, através da esperança, através da coragem, através da persistência. Esses sim são sentimentos, elementos que vão nos dar força justamente nesses momentos mais difíceis. E eles vão nos ajudar justamente a ter esse entendimento, esse consentimento de aceitar que se Deus, ele é amor, justiça, bondade, misericórdia acima de qualquer coisa, ele quer o melhor para mim. E se eu não alcancei ainda aquilo que eu estou buscando, é porque por algum motivo que talvez hoje eu não entenda, mas se eu tenho essa aceitação de que Deus ele é bondade acima de qualquer coisa, é porque, segundo o consentimento de Deus, aquilo ainda não é o melhor para mim, ou eu não estou preparado para aquilo, ou ainda não é o momento. Isso quer dizer que eu não vá conseguir, apenas que agora não é o momento oportuno, por alguma coisa que às vezes a gente não vai saber. A gente só vai descobrir depois, quando as coisas, né, estiverem estabilizadas, que a gente tem um discernimento melhor, sobretudo a gente vai compreender, a gente vai falar, então era por isso, né, agora eu entendi. E quantas vezes não é assim na nossa vida? Então, às vezes, a gente precisa ter um equilíbrio melhor sobre esse imediatismo, que às vezes a gente deixa se levar através das nossas ações, através do nosso trabalho no dia a dia, que até
é uma coisa natural por nós estarmos na matéria e a gente crê, acredita e dá mais valor para as coisas materiais. Mas a gente precisa compreender que aquilo que nós fazemos, que além de nós sermos eternos, né, e a gente apenas, essa vida, apenas mais uma encarnação de milhares que a gente teve, de milhares ainda que a gente vai ter, então esse momento é apenas isso aqui, pensando na nossa eternidade, que é sim importante, que através do passo que eu dou, através do trabalho que eu faço, é que eu vou colher isso lá na frente. E quanto melhor, mais próximo os meus trabalhos, as minhas ações, as minhas atividades estiverem das leis de Deus, melhor vai ser a construção do meu amanhã, pensando nessa minha encarnação, pensando em mim, em ser eterno que eu sou. Então a gente precisa ter essa compreensão, que é difícil, porque a gente é mais imediatista, a gente quer resolver tudo para ontem, mas tudo leva um tempo, tudo é necessário uma construção de passo a passo para aquilo tomar forma. E a gente compreendendo isso melhor, a gente consegue realizar o nosso trabalho melhor também. E aos poucos a gente vai ver, sim, aquilo tomar forma na nossa vida. Emmanuel, ele continua a lição falando também uma outra coisa importante. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Aqui é uma coisa que às vezes a gente não tem esse discernimento quando Emmanuel fala assim, a vida é processo renovador em toda parte e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Isso quer dizer o quê? Que ainda eu vou errar, por eu estar encarnado, por eu me deixar muitas vezes me levar pelas más paixões e os defeitos que ainda habitam em mim. Até o caminhar de Paulo foi assim. Quando ele começou a caminhada com Cristo, ele mesmo falava, eu ainda faço coisas que eu não gostaria mais que eu fizesse. Até ele terminar dizendo, né, eu agora não sou mais eu que vivo no Cristo, é o Cristo que vive em mim. Porque ele já conseguiu se ligar com os verdadeiros elementos ali do cristianismo, com os verdadeiros ensinamentos do Cristo. Nós, de acordo com a nossa evolução e através das nossas encarnações, a gente vai chegar a esse nível, a essa evolução também. O que acontece é que muitas vezes a gente encara o nosso erro, a nossa falha, como aquela coisa pesarosa. A gente auto se castiga, a gente auto se pune, a gente se auto se chicoteia, a gente fala por que eu fiz isso, por que eu deixei isso acontecer comigo. Só que muitas vezes é necessário esse erro para que a gente possa estar aprendendo com ele e nos tornando melhor através deles. Então, o que aparentemente é um eu, algo ruim, pensando em mim como ser eterno que eu sou, é importante para o meu aprendizado. Eu estou errando, mas não é porque eu estou errando que eu não estou deixando de aprender. Esse meu aprendizado, ele é constante. É apenas aquele tropeço, que muitas vezes a gente não está vendo aquela pedra, e a gente tropeça e vê a pedra. Aí, quando a gente tropeça e vê a pedra, a gente fica de olho no caminho, no nosso caminho adiante, para a gente enxergar outras pedras que estarão ali. Se a gente não tropeçasse naquela pedra, a gente ia continuar o nosso caminhar do mesmo jeito. Uma hora ou outra a gente ia tropeçar. Então, isso serve o quê? Para o nosso aprendizado. Então, sem aquela coisa do auto-punir, do auto-se castigar, a gente precisa aceitar a nós como nós somos e amar a nós mesmos com mais, assim, sabendo dos nossos defeitos, sabendo, sim, das nossas virtudes, aquilo que a gente já tem de bom. Ah, eu sou bom nisso. Ah, isso aí eu já consegui desenvolver um pouco mais. Mas também reconhecendo os nossos erros. Eu sou falho nisso. Ah, eu ainda tenho um defeito nessa situação. E através disso a gente ia aprendendo. A gente não se castigar por isso, mas reconhecer que isso ainda habita na gente e a partir daí a gente trabalhar. Para que, como mesmo a lição fala, que através desse trabalho incessante a gente possa ir aos poucos ir melhorando, ir progredindo. E aí esse defeito não vai mais habitar na gente. A gente vai conseguir transformar isso em uma virtude. E isso também é um trabalho que não é feito de um dia para o outro e nem de uma encarnação para outra. Imagina se Deus, né, ele obrigasse a gente na próxima encarnação, quero que seja perfeito. Não tem isso. É de encarnação em encarnação. Né? Pensando em nós como seres eternos que nós somos, a cada encarnação é isso, é como se fosse um passo, é como se fosse uma escada. A cada encarnação a gente vai subindo esse degrau. Aí a gente aos poucos vai melhorando, vai sendo um pouquinho mais paciente ali, um pouquinho mais bondoso aqui, vai sendo um pouquinho mais caridoso acolá.
E assim a gente vai melhorando. Então, esse é o objetivo. De grão em grão, de passo a passo, a gente vai se tornando melhor. Mas não é porque eu erro, ou não é porque a outra pessoa ela apresenta um defeito, quer dizer que ela não está aprendendo, ou quer dizer que ela não é útil. Não, muito pelo contrário. São elementos, são defeitos que todos nós temos, que ainda fazem parte dela, ou ainda fazem parte de mim, e eu reconhecendo, trabalhando isso, eu consigo, aos poucos, ir mudando e transformando isso em virtudes e transformando isso em coisas boas. Mas é necessário primeiro eu reconhecer esse defeito. E muitas vezes eu preciso encará-lo através desses desafios, dos problemas que fazem com que a gente enxergue que a gente ainda possui. Às vezes a outra pessoa falar pra gente, a gente vai falar, não. A outra pessoa fala que a gente é egoísta, a gente vai falar, não, eu sou egoísta mesmo. Não, o quê? Eu egoísta? Jamais. Ah, você é muito convencido. Eu convencido? Imagina, não, eu sou uma pessoa super humilde. É o que a gente vai falar, a gente dificilmente vai reconhecer pelo que o outro fala. E às vezes apresentam algumas situações na nossa vida para que a gente reconheça com os nossos próprios olhos. A gente reconhecendo com os nossos próprios olhos, fica, digamos assim, mais fácil a gente começar a fazer essa mudança que a gente precisa. E para terminar, já caminhando para o final, Emmanuel fala: se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvide o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. A ansejo favorável à realização, age com regularidade de alma voltada para a meta. A percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador das civilizações e dos homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Aqui, dois comentários rapidamente, antes da gente terminar. Uma das coisas interessantes é como o Emmanuel ele traz aqui a palavra tempo. Que o tempo talvez seja a ferramenta da qual Deus se utiliza mais conosco mesmo. No sentido de que não existe uma pessoa no universo que não saiba ou que não respeite o tempo de cada um melhor do que Deus. Como a gente está falando, Deus ele não apressa a evolução de ninguém. Muito pelo contrário, ele está sempre do nosso lado através dos seus trabalhadores. E ele sabe daquilo que a gente tem de bom, como ele já sabe aquilo que a gente ainda tem de defeitos. Então, e ele respeita isso, ele sabe, e ele não apressa, e ele não quer que a gente, a partir da próxima encarnação, eu já quero que você seja perfeito. Não, nunca ninguém faz isso com a gente, a espiritualidade também não faz isso. Somos nós, através da nossa consciência, quando atinge um grau de discernimento um pouquinho maior, que a gente vê, eu ainda sou falho nisso, eu quero uma oportunidade para corrigir isso, eu quero uma oportunidade para desenvolver tal coisa. Então, somos nós que buscamos essa nossa melhora, e Deus respeita o nosso tempo. E muitas vezes nós mesmos não respeitamos o nosso tempo. Não só o tempo da gente alcançar as coisas que nós estamos buscando, mas também o nosso tempo como seres eternos que nós somos, dos erros que nós cometemos. Às vezes a gente quer apressar a nossa evolução, a gente quer apressar a nossa melhora, só que ainda não é possível devido ainda a essas falhas que habitam a gente. Mas a gente reconhecendo isso já é o primeiro passo. A espiritualidade mesmo fala, quando o Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos o que indica que a pessoa está seguindo o bom caminho, lá ele não fala quando a pessoa já é perfeita, ou quando a pessoa faz aquilo, ou faz aquilo outro. E o que ele fala, o que os mentores respondem lá para ele? A partir que o homem ele começa a se esforçar em vencer as suas más tendências, isso já indica que ele está no caminho bom. Quer dizer, basta a gente começar a se esforçar. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. E aí entra uma coisa que a gente precisa falar justamente sobre essa coisa do esforço. Porque muitas vezes, como nós estamos buscando essa nossa meta, esse nosso sonho, esse nosso objetivo, e muitas vezes a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos aquilo tomar forma, muitas vezes a gente desiste. E aí a gente não vai alcançar aquilo que nós estamos buscando. Então, vai ser necessário, vai haver momentos onde a gente vai deparar com essas dificuldades. Quando a gente vai deparar com o desânimo, quando a gente vai deparar, às vezes, quando a gente achar que aquele problema ele é muito maior do que as nossas forças, né? Quando a gente deparar com aquelas montanhas que parecem intransponíveis, como Jesus, né, citou naquela passagem da fé que transporta montanhas. Esses momentos chegarão porque nós estamos no planeta de provas e expiações. A gente tropeça e cai numa prova e expiação, faz parte do nosso momento. Mas é saber que, se isso chegou à nossa vida, seja lá o desafio, o objetivo que for, é sim capaz da gente vencer tudo isso.
E a gente consegue vencer isso como? Através da nossa coragem, através da nossa fé, através da nossa persistência, através da nossa esperança. São elementos, são combustíveis que vão nos ajudar justamente nesse momento mais difícil a transpor essa dificuldade, a gente não desistir, a gente continuar na nossa caminhada. E eles vão nos ajudar também a ter esse discernimento de saber que tudo leva um tempo, que às vezes aquela coisa que eu estou buscando, não, por algum motivo ainda não é o momento certo, até porque muitas vezes, para eu alcançar aquilo que eu estou buscando, é necessário ou interfere em um livre-arbítrio de uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu estou buscando uma promoção no meu emprego, para a pessoa ali que está ali na vaga que eu estou ali almejando, é necessário uma mudança dela ali, ela querer sair, ou de repente ela ser promovida. Então não precisa ser eu o agente daquilo, né? Quantas vezes a gente vê muito no mundo corporativo, né? Aquela coisa, aquela expressão que a gente fala de um puxar o tapete do outro. Às vezes a gente acaba vendo muito essa situação. A gente não precisa ser esse agente a cometer isso. É tudo no momento certo. Às vezes a gente vai lá, puxa o tapete da outra pessoa. Aí a gente prejudica a outra pessoa, porque a pessoa, de repente, por algum motivo, é mandada embora, a gente assume aquela vaga, não estava preparado para ali, e depois é a gente mais para frente que é mandado embora. E aí, o que acontece? Não era melhor a gente ter ficado esperado mais um pouco ali onde a gente estava, se preparado melhor, para que quando aquela vaga surgisse no momento certo, a gente pudesse lidar melhor com ela? Isso é um pequeno exemplo do que acontece na nossa vida corporativa. Mas na nossa vida, no geral, é assim também. Em muitas situações, a gente acaba querendo resolver ali, porque a gente só vê aquele momento, é o agora. Mas a gente não pensa nas consequências disso. Né? Eu estou preparado para aquilo? Muitas vezes aquilo não vem ainda nas minhas mãos, por quê? Porque eu não estou preparado, porque aquilo não é o momento. Quando for o momento oportuno, a espiritualidade ela traz, né? A gente tem muito essa frase, né? A espiritualidade ela acaba trazendo para a gente e a gente vai saber lidar melhor com aquilo. Mas o que a gente precisa e o que é o nosso desafio é justamente entender, compreender e respeitar esse tempo de Deus. É continuar assim, realizando nosso trabalho, dando o melhor que a gente pode fazer, fazendo o melhor que está ao nosso alcance e compreendendo de que aquilo vai chegar no momento oportuno e de que se ainda não chegou, não é por isso que eu tenho que desistir. É aí que eu tenho que continuar e persistir e lutar e trabalhar para que quando for o momento oportuno, aquilo sim vai chegar nas minhas mãos, eu vou conseguir lidar melhor com aquilo, usufruir melhor daquilo, e eu vou ter tanto o aprendizado até eu chegar, né, nesse meu objetivo, como também um aprendizado quando aquele objetivo é nas minhas mãos, eu conseguir fazer o melhor que eu posso com ele, com aquilo que eu estava buscando. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. É uma lição assim muito importante, uma reflexão muito importante que a gente precisa assim trabalhar em nós de saber respeitar o tempo de Deus e com isso não só deixar de, digamos assim, de nos esforçarmos, né? Porque às vezes a gente fala do tempo de Deus, e fala, então eu larguei, deixo, não vou fazer mais nada e aí as coisas ficam por isso mesmo. Mas é justamente isso, a gente aceitar o tempo de Deus e a gente estar trabalhando, se esforçando, fazendo a nossa parte e sabendo que a gente vai colher, né, aquilo que nós estamos buscando, porque mesmo Jesus disse, buscar e achareis, bater e a porta vai se abrir, né, pedir e obtereis. Então, por que eu vou duvidar disso se Jesus disse isso para nós? Mas tudo vem no momento oportuno, tudo tem o momento certo. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que possamos assim nos encontrarmos mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos. Uma semana muito abençoada a todos. Fiquem todos com Deus.